Fala, meu queridíssimo público Pichocast, que saudade que eu tava de vocês. Nossa, Deus, muito tempo que não tinha um programa, né? Mas a gente voltou com tudo, programa para falar sobre semifinais de Campeonato Mineiro 2023. E antes de começar o programa, que claro, conta com um convidado especialíssimo, vou apresentar os nossos patrocinadores. Tem aí o Coxa Grifes, a Barbearia do MP, LSM Corretora e a Prime Time Store, que foi a nossa primeira patrocinadora. A tarja vai aparecer aqui embaixo para vocês. Sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, que essas empresas costumam atuar bastante no Instagram. Prestigiem, né? Estão ajudando o Pichotada, estão ajudando a gente estar aqui gravando mais um programa. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Leandro Colombo, que já teve no Pichotada, mas quando ainda tinha um formato de áudio, agora ele está com a gente com imagens e mais para frente tem novidade, vai estar nessa jornada, nesse projeto, com muito afinco no Pichotada Cast. Ele que é comentarista da Rádio Itabira. Muito bem-vindo, Leandro Colombo. Valeu, Caio. Alô, Pichocasters. Estou muito feliz de estar aqui de novo. E você sabe, Caio, que eu demorei a aceitar o seu convite, porque da última vez que eu tive aqui, vamos lá, só para recapitular, nós falamos de Valério, o Valério não subiu. Nós fomos caçar, falar de Copa do Mundo, deu que a sua seleção foi campeã. Então, eu titubeei muito para aceitar voltar aqui, entendeu? O histórico era negativo. Mas brincadeiras à parte, feliz demais de estar aqui novamente. E como você falou, tem novidade aí, estou me segurando, não vou espalhar nada, vai ficar por conta de você mais para frente. Mas vamos lá, vamos falar que tem muito assunto para a gente tratar do nosso Campeonato Mineiro. Sua memória tá boa, viu? Nem me lembrava. Aliás, do Valério eu me lembrava, mas da Copa, sinceramente, eu nem tava lembrado, amigo. Pois é, do Valério batemos na trave novamente lá. Saímos para o campeão mais uma vez, Sim. Assim como aconteceu com o Atlético, saímos para o Norte, né? O Norte que era do Jorge Henrique, aquele mesmo do Democrata de Sete Lagoas, enfim. Batemos na trave novamente, mas a saga continua, né? Ano após ano a gente tem que acreditar, não pode perder a fé. Com certeza, com certeza. Bom, meu amigo, vamos falar aí sobre semifinais de Campeonato Mineiro. Primeiro eu queria dar uma recapitulada, queria que você desse uma recapitulada na primeira fase, me ajudasse aí nesse sentido. A gente teve uma primeira fase competitiva, uma última rodada muito recheada, com muitas coisas ainda para serem definidas, o que ilustrou bem essa competitividade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa primeira fase de Campeonato Mineiro. Boa. Acho que primeiro o que foi muito novidade nesse ano é o formato, né? E aí causa um estranhamento inicial, é claro que causa, mas cabe a nós, né, o papel aqui de comunicadores, da gente esmiuçar como é que foi esse formato. E eu acho que no fim das contas ele mostrou que ele deu um pouco mais de equilíbrio a esse campeonato. Por quê? É claro que o óbvio é sempre passar Atlético, América e Cruzeiro, né? Dificilmente a gente vai ter uma alteração desses fatores, a não ser em anos anteriores, por tudo que aconteceu com o Cruzeiro, que não tinha assim, um time muito diferente, digamos assim, do restante do campeonato do interior. Claro que Atlético e América é uma divisão à frente. Mas eu acho que ele mostrou até a última rodada que estava tudo valendo. A primeira classificação geral ela estava valendo entre Atlético e América, estava valendo a vaga como segundo colocado para diversos times, estava valendo a liderança do grupo C. Então, eu acho que faltou um pouquinho de boa vontade do público em geral em entender o regulamento. Tudo bem, no primeiro momento é complicado você entender como que times que estão no mesmo grupo, eles vão lutar entre si, mas não vão se enfrentar. Ok, causa um estranhamento. Mas aí é importante dizer, por exemplo, que o Campeonato Mineiro ele não vive só dos times da capital. Então, se ele for desenhado para ser equilibrado, ele tem que ser equilibrado também para as equipes do interior. E a equipe do interior enfrentar um rival a menos de Belo Horizonte já é muita coisa. É um jogo em que você tem a possibilidade de somar mais pontos. Imagine para o Atlético. Foi lá, ele empatou com o América em casa, empatou com o Cruzeiro fora de casa. Se ele tivesse que enfrentar o Atlético, ele teria uma vida muito complicada para conseguir a segunda colocação geral. Então isso, de certa maneira, eu acho que, na minha opinião, obrigou os times a serem um pouco mais competitivos. É também estranho você chegar na última rodada e ter a possibilidade de ou brigar para o triangular final ou brigar por uma vaga ali entre os quatro. Mas isso obriga o time a jogar. Beleza, se eu estou com risco de ser rebaixado, mas também de subir, então, galera, vamos jogar bola. Eu acho que, de certa forma, causou um estranhamento, o formato pode ser melhor difundido, talvez mais comunicado,
uma coletiva de imprensa da FMF, por que não? Né? Acho que fica mais interessante. Mas, de maneira geral, eu senti um equilíbrio maior. E, na reta final, ali, já avançando em relação ao formato e o que se desenhou na reta final, acho que deu a lógica, de alguma maneira. Os três acabaram avançando nos primeiros lugares de seus grupos. Um destaque negativo para o grupo do América, que foi muito mal, né? O América nadou de braçada naquele grupo. Exatamente. Então, assim, acabou que o triangular final foram compostos pelos adversários do América, né, no grupo B. Então, um destaque negativo aí para a Caldense, que a gente sempre está na expectativa de ser forte, mas mais uma vez confirma-se que é uma equipe longe de ser aquela velha, com perdão do trocadilho, velha veterana. E acho que confirmou a lógica para mim, inclusive no interior. Esperava que o Atlético, de fato, fosse confirmar a melhor campanha do interior. É um time muito organizado. Sempre costumo dizer que, em algumas ocasiões, times do interior apostam em medalhões. Algumas vezes dá muita certo, em outras não. O Democrata de Sete Lagoas é um exemplo negativo. Apostou no Jorge Henrique, apostou no Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro foi dispensado antes do jogo Nem contra o Cruzeiro. terminou o campeonato. Exato, nem terminou o campeonato. Mas o Atlético, por outro lado, apostou no Sassá, apostou no Patrick, e aí deu resultado. Então, em termos de lógica, acho que acabou fechando naquilo. O Atlético em primeiro com certa facilidade, o América nem se fala, e o Cruzeiro com muito mais dificuldade do que se esperava, mas ainda assim na pontuação não dá para a gente dizer que ele não foi o melhor do grupo dele. Batalhou com o Tombense até o final, acabou classificando muito em função de um velho conhecido do Wellington Paulista, né? Daqui a pouco a gente fala mais propriamente sobre isso, mas de maneira geral, com um pouquinho mais de emoção, deu a lógica. Verdade, amigo. No grupo do Cruzeiro, inclusive, na última rodada, todos os 4 times chegaram com chances de classificação, né? Cruzeiro, Tombense, Democrático, Governador Valadares e Patinga, o que só ilustra essa competitividade. Exato. Eu, inclusive, não tenho nenhum problema em rever algum conceito e até vir aqui falar com o público. Quando eu e o Matheus gravamos o programa a respeito do Mineiro, do que a gente esperava do campeonato como um todo, tanto eu como ele, a gente falou que o formato, pelo menos uma visão inicial, tinha uma tendência de favorecer mais os times da capital, mas foi justamente o contrário. Era uma perspectiva que a gente tinha, mas hoje eu já enxergo de uma forma diferente. O que ficou confuso foi principalmente a respeito de classificados para a próxima fase, e aí interferindo diretamente no desenho dos confrontos, e também em relação ao triangular do rebaixamento, porque, por exemplo, no caso do triangular, são os 3 piores, independente do grupo. Agora, no caso dos classificados, o primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor colocado geral. Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro, dentre os 4, apesar de ter ficado na primeira colocação de grupo, ele teve a pior campanha em termos de pontuação. Mas, mesmo assim, ele foi visto com um privilégio por ter sido o primeiro do grupo. Então, isso ficou um pouco confuso. E aí entra justamente no que você disse. A comunicação da Federação Mineira de Futebol, que infelizmente ficou devendo bastante, já tinha emitido um regulamento antes da competição, um regulamento que estava claro, e aí, durante o campeonato, antes da última rodada, emitiu uma nota confusa, uma nota que gerava uma interpretação dúbia, e aí até alguns times, inclusive, se eu não me engano, o América foi o que mais contestou o Bateu que o a pé, FMF né? tinha colocado por conta dessa nota. Então, assim, precisa melhorar, né? Isso se trata do produto do Campeonato Mineiro que nitidamente elevou o seu nível de competição, mas os detalhes fazem muita diferença. Isso não dá para ficar ocorrendo com consistência. Na verdade, não era nem para ter ocorrido, né? A FMF está tanto tempo à frente do Campeonato Mineiro, organizando, não podia ter vacilado dessa forma, né? E uma outra coisa que também talvez tenha feito ao menos o nível de concentração das equipes ser mais elevado no Campeonato Mineiro é a questão da mudança de critério de classificação para a Copa do Brasil, né? Já que agora é de acordo com as federações, não é mais pelo ranking da CBF. A gente, inclusive, está vendo situações delicadas como a do Santos, como a do Botafogo, muito por conta de não estarem fazendo um bom estadual, né? O Santos, no caso, já foi eliminado, o Botafogo ainda está buscando se classificar. O Cruzeiro, por pouco, enfim, acabou dependendo do América, você citou o Elton Paulista, a gente vai falar
mais sobre Cruzeiro e América, que é um dos confrontos da semifinal, mas quase que o Cruzeiro fica de fora da Copa do Brasil. Então, talvez isso tenha ajudado também, principalmente no caso as equipes da capital, que geralmente desleixam um pouquinho mais o estadual, a entrarem com mais dedicação nos jogos para conquistarem essa vaga para a Copa do Brasil, que é de suma importância, né? Exato. Pegando no primeiro ponto, é uma coisa que eu já passei, você já passou lá na faculdade de jornalismo, lá no iniciozinho, cara, faltou redação para a FMF. Faltou ser clara no regulamento, então a comunicação ela tem que melhorar. Eu até não sou aquele cara do 880, se a FMF foi falha em um quesito, ela tem que ser alvo de crítica durante o campeonato inteiro. Na própria comunicação, eu achei interessante, de extremo cuidado da federação, por exemplo, colocar ali antes dos jogos quais seriam os uniformes, né, para a gente dar aquela diferenciada durante os jogos. Então, achei de muito bom grado ter a oportunidade de ver todos os jogos com uma transmissão relativamente boa pelo YouTube. Não dá para a gente cobrar aqui um primor de transmissão com a imagem super nítida. A gente sabe que grandes veículos encontram problemas para fazer transmissão em loco nesses estádios do interior de Minas, mas acho que dentro do possível são coisas elogiáveis. E para mim ficou muito claro que faltou redação da Federação Mineira. Faltou ser claro no regulamento, olha, esse é o primeiro colocado dos grupos contra o segundo melhor geral. Não é contra o Cruzeiro que teve ali, de repente, a pior campanha. Então, se é por grupo, então são os 3 primeiros e um segundo vai entrar, digamos assim, fora, né, desse contexto. E acho que você tocou num ponto importantíssimo e que muita gente se esquece, mas também está valendo vaga para a Copa do Brasil ali. Então, obrigou os times. Eu acho que assim, você chegar no final do campeonato com todos os times brigando pelo menos por alguma coisa, isto é um bom indício. O campeonato pode ser aprimorado, ele pode ser mais trabalhado, melhor comunicado, ele tem que ser, mas acho indício positivo você obrigar times até a última rodada brigarem por alguma coisa. Exatamente. Inclusive, a gente não pode esquecer de falar do troféu em confidência, né? Que são aqueles times ali que ficaram na parte intermediária, mas que, poxa, ainda tem um troféu para competir e que, de fato, vale algo, né? Se fosse o meu Valério disputando o troféu em confidência, eu ia querer ganhar. Então, pro interior, cara, para mim tem que valer muito. A mentalidade tem que ser essa. Então, tem que ser jogado. Falando aí sobre as semifinais, meu amigo. Antes de entrar especificamente em cada confronto, na minha visão, e aí eu queria passar a bola para você também, dar a sua visão, não que existam favoritaços, mas claramente existem favoritos em cada confronto. Você está de acordo? Estou de acordo. Acho que, pegando por ordem do que vão acontecer no sábado, a gente já tem, né, o primeiro confronto. Estarei lá, inclusive, na Arena de Jacaré para fazer a transmissão de Cruzeiro e América. Eu acho que esse favoritismo ele acabou se elevando um pouquinho, principalmente na última rodada, pelo que a gente viu em campo. Eu acho que ele poderia ser mais encurtado dentro da competição, principalmente pelo clássico contra o Atlético que o Cruzeiro fez. Depois conseguiu encaixar alguns bons resultados, principalmente contra o Vila, na sequência até uma boa atuação contra a Caldense. Então achei que, sinceramente, que essa distância ela seria diminuída ali na reta final. Acabou o Cruzeiro na mão contrária, pelo menos para mim, mostrando um pouco não tão nessa linha que eu esperava. Do outro lado, mesmo o Atlético tendo muita estrutura, os ingressos já estão esgotados, é um detalhe que vai fazer toda a diferença. Foi cobrado caro, né? O preço ficou salgado lá em São João del Rei, mas de qualquer maneira já estão esgotados os ingressos. O Atlético vai tentar fazer o seu fator casa, mas entra outra parte do regulamento, que essa eu não concordo muito. Eu acho que poderia dar um pouquinho mais de competitividade, não dar a vantagem do empate. Para mim, vantagem do empate nesse sentido, num campeonato regional em que ele é curto, é tiro curto, acho que você atrapalha um pouquinho, né? Então o Atlético vai jogar contra o Atlético, imagine só, precisando de uma força-tarefa muito grande para avançar para a final. Então, isso acaba prejudicando um pouco, né? Nessas arestas que tem o Campeonato Mineiro, acho que essa podia parar. É um campeonato de tiro curto, são 2 jogos no espaço de uma semana. Não tem, para mim, por que ter a vantagem do empate. Então, é uma coisa que eu mudaria, mas estou com você. O Atlético é bem favorito diante do Atlético, principalmente jogando pela igualdade, e o América é favorito diante do Cruzeiro, mesmo eu pensando que essa diferença poderia ser diminuída ali, principalmente na reta final de campeonato. É verdade.
O Cruzeiro, vamos começar falando sobre o Cruzeiro e América, né? Que vai Vamos lá. ser o Na primeiro ordem, né? confronto e, inegavelmente, também é um confronto que chama mais atenção por ser um Exato. clássico, né? Cruzeiro, como você bem disse, depois do jogo contra o Atlético, dava sinais de evolução, deu naquele clássico e manteve isso em outros jogos. Conseguiu bater o Vila Nova fora de casa, bateu a Caldense fora de casa. E aí, contra o Democrata, a pior equipe da competição, não só em termos de números, mas em termos de desempenho também, né? Pelo que a gente Só a viu do Caldense Democrata. fez frente, né, na minha ocasião ali, na minha Exato, opinião. exato. Mas mesmo assim, Democrata acho que pior, mesmo Democrata, pelos jogos que eu assisti. É verdade. E aí o Cruzeiro conseguiu fazer um jogo ainda pior do que o jogo, por exemplo, contra o Pouso Alegre, que preocupou bastante todo mundo que tinha visto aquele jogo, né? O Cruzeiro fez 2 tempos bem ruins contra o Democrata, encontrando muita dificuldade para construir, para envolver o adversário, não tendo repertório, uma escassez de ideias do próprio Pesolano também, que é bom treinador, não deixa de ser bom treinador por conta do jogo com o Democrata, por conta de um desempenho abaixo do Cruzeiro nesse início de temporada, mas de fato ele tem dificuldades principalmente contra equipes de bloco mais baixo, né? Inclusive, até depois do jogo com o Democrata, ele falou que estava um pouco mais animado para o confronto contra o América, que era um confronto em que o Cruzeiro teria mais espaço para atacar. E pela metodologia de jogo dele, o Cruzeiro costuma se dar melhor com espaço. Mas o Cruzeiro tem que estar preparado para qualquer tipo de jogo, né? E principalmente se tratando de uma equipe como o Democrata, o Cruzeiro tinha que ter mostrado mais, né? E um ponto que acaba preocupando também o torcedor e colocando ainda mais abaixo do América nesse confronto. A campanha do Cruzeiro como mandante. O Cruzeiro não conseguiu vencer nenhum jogo como mandante. Então, quando você tem um cenário de semifinais em que o adversário tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, vencer como mandante, ainda mais sabendo que você vai decidir fora de casa, é fundamental. E o Cruzeiro tem tido um problema também em termos de qual é a sua casa, né? Porque agora vai ter que jogar na Arena do Jacaré. O Cruzeiro tem um acordo para jogar no Independência, deve jogar no Independência a maior parte da temporada, mas até então o time não está ambientalizado com o estádio, que faz a diferença. O próprio torcedor não está. Né? Então, assim, são pontos que acabam colocando o Cruzeiro abaixo do América, que fez uma primeira fase consistente. Papo de torcedor, né? Assim, tinha até uma especulação de que o América poderia afrouxar contra o Tombense e tudo mais. Não ocorreu nada disso. O América, inclusive, virou a partida, virou com muita autoridade, com o Elton Paulista saindo do banco e decidindo, com o Everaldo também contribuindo. E a gente vê uma manutenção clara da ideia de jogo, de jogadores se conhecendo cada vez mais, algumas contratações que têm agregado no América, alguns jovens também que têm potencializado esse time. Se a gente for pegar o Arthur, selecionável, né? Deu assistência contra o Tombense, quem sabe venha a ter uma sequência, apesar do Nino Paraíba estar ali, o Nino, de fato, é um bom jogador. Mas, bom, pegando o combo, acho que dá para colocar o América à frente do Cruzeiro sem muita dúvida. Agora, claro, semifinal. A chave pode virar. Cruzeiro talvez tenha o retorno do Alisson, né? Que recentemente teve toda a polêmica com ele, mas era um cara que vinha sendo titular antes da punição por indisciplina. A gente sabe que ainda mais um time limitado, um time operário como o do Cruzeiro, ele é um cara que faz diferença. Ainda tem expectativa de evolução de alguns jogadores. Matheus Vital fez o primeiro jogo dele como titular contra o Democrata de Sete Lagoas. Uma posição Gilberto, diferente, né? Como um segundo exato, atacante, né? exatamente, Exato. exatamente. Gilberto é um cara que ainda se espera mais dele. O Nicão voltou recentemente de lesão. O William, vamos ver se vai ter uma sequência agora. É um cara que, inclusive, estreou contra o América e fez um bom jogo contra o próprio América, fazendo uma função de terceiro zagueiro. E aí, bom, se o Cruzeiro conseguir tirar essa vantagem do América no primeiro jogo, talvez o cenário mude bastante. Mas a tendência é realmente hoje de que o América vá ser um dos finalistas, né, meu amigo? Exato. O que o Cruzeiro tem que fazer em termos de resultado é muito simples. É não deixar o América confortável para jogar o segundo jogo de Independência.
Isso não pode acontecer. Então, eu vou até usar o comentário que eu fiz, tanto pré quanto pós-jogo, porque eu estive na transmissão de Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas, e aí o comentário pré era: olha, não é jogo só para o Cruzeiro ganhar, é jogo para ganhar, fazer saldo de gols e esquecer o que está acontecendo em Independência, esquecer o que está acontecendo em Governador Valadares. E aí, de repente, a gente tem um desenrolar da partida muito diferente, né? Em que até o Cruzeiro consegue assim uma leve melhora no segundo tempo, muito leve, muito discreta, mas também abre brecha para o Democrata chegar. Claro que faltou a qualidade que faltou ao Democrata no campeonato inteiro. Mas eu fiquei, inclusive, com a sensação ali, bem na reta final do jogo, eu não tenho como provar isso não tem como você dizer que aconteceu, mas o que ficou parecendo, Caio, eu não sei se você teve a mesma sensação, é que chegou lá no ouvidinho da comissão técnica, ó, tá 3-1 para a América lá, cara, não abre mais demais não, porque senão a gente toma um aqui e complica a classificação. O que ficou parecendo é isso, bem na reta final, não vou dizer que toda a partida, Sim. mas na reta final ficou parecendo que o Cruzeiro, olha, tudo bem, tá, o empate está muito ruim, não mostramos serviço para a galera que veio prestigiar aqui a gente em Cariacica, mas o melhor é classificar. Então não vamos botar o pé demais, porque senão no contra-ataque a coisa pode ficar pior. E eu disse no pré-jogo para essa partida que o ideal dos mundos do Cruzeiro, assim, no sentido bem lúdico, seria você juntar a entrega que o Cruzeiro teve contra o Atlético e contra o América, a entrega, não estou falando de resultado, mas a disciplina tática, a força que apresentou, com a precisão que apresentou contra o Vila Nova. Ou seja, para fazer uma goleada parecida. Então, o melhor dos mundos seria juntar aquelas 3 partidas ali: entrega, dedicação e a postura de um jogo condizente, como foram nos clássicos, mais a precisão do Vila Nova. E não aconteceu nenhuma das duas coisas. E eu via, até acho que vi ontem, uma estatística, a gente está gravando aqui, mas enfim, vi uma estatística de desarmes do Cruzeiro que foram tão assim nítidas na temporada passada sob o comando de Pessolano. Claro que é outra equipe, outro contexto, mas o Cruzeiro teve uma média ali de 50% a menos do que teve na temporada. Então mostrou um time que competiu pouco com o Democrata de Sete Lagoas. Isso num jogo em que o Cruzeiro precisava da vitória para se classificar de maneira mais tranquila, foi muito preocupante. Foi muito preocupante. Então, acabou não sendo determinante, mas foi muito preocupante o jogo com o Democrata. Eu estou naquilo que também você falou. Eu acho que é muito jogador novo ao mesmo tempo para entender um sistema que, eu não vou dizer que o sistema do Pessolano ele é muito complexo, mas ele requer, assim, absorver rápido aquele esquema e entregar rápido. Tanto é que o Pessolano mexe muito no time, porque ele visivelmente se sente incomodado. Eu não acho também que o elenco do Cruzeiro ele tenha piorado, mas eu vejo muitos jogadores de uma só vez tendo que entender rapidamente aquilo que pede o Pessolano. Achei interessante, como você pontuou, o William, porque ele estreia como um terceiro zagueiro, como você falou, e jogou praticamente como um ponta contra o Democrata, para largar o campo, dar aquela amplitude. O Matheus Vital, eu achei interessante ele ser utilizado como um segundo atacante, porque eu não me lembro de tê-lo visto no Vasco ou no Corinthians atuando assim, por exemplo. Não. Mas eu entraria com o Nicão. É um cara que, mesmo voltando do aspecto físico, eu acho que o Nicão, quando encaixar no time, gente, o Nicão veio para ser titular desse Cruzeiro. Vou dizer para dominar completamente o meio-campo, mas é um cara que, quando se encaixar, ele vai chegar, pegar a camisa e falar: opa, essa aqui é minha, aqui eu jogo. Então, eu acho que deveria ter tido mais uma insistência com o Nicão desde o início, já que o fator era o resultado. Eu acho que o gol do Bruno Rodrigues, comentei isso na transmissão, ele não premia o coletivo, mas ele premia o cara mais lúcido do Cruzeiro já há um bom tempo, não só nessa temporada, como também na reta final da temporada passada. E é um cara que joga bem de ponta esquerda, de falso 9, de ponta direita, como ala direito que foi na temporada passada. Então aquele gol de falta ele estava tentando muito, né? Você bem melhor do que eu, sabe? Ele tentava demais aquele gol e ele conseguiu uma bola na trave contra o Vasco, né? No Mineirão, se não me engano. Então, sinceramente, eu fiquei feliz por ele ter conseguido, porque era um cara que é um cara diferente nesse momento no Cruzeiro. Comentei também. Claro que o Gilberto pode vir a ser o mais decisivo, o cara dos jogos grandes, o cara dos bons retrospectos contra o rival Atlético. Mas o melhor jogador do Cruzeiro nesse momento, com certa sobra, é o Bruno Rodrigues. Então, se serviu de alguma coisa aquela partida, sinceramente, eu acho que foi o desempenho do Bruno Rodrigues.
E aí ia tirar o América da zona de conforto no segundo jogo. O que não pode acontecer é a gente sair da transmissão, ou do prestígio, no caso do torcedor, lá na Arena do Jacaré, com a seguinte frase: agora já era. Não pode. Isso não pode acontecer. O Cruzeiro vai ter que se desdobrar, vai ter que incorporar aquele espírito de clássico que a gente já viu. E, já que a gente está apontando coisas negativas aqui, eu apontei do Bruno Rodrigues, mas uma coisa que eu também destaquei no comentário, e foi o último comentário que eu deixei de propósito. É impressionante. O Pessolano não vende clássico barato. Para mim, está aí a principal esperança. Porque, beleza, o Cruzeiro é menos time que o Atlético lá em 2022, beleza. Um jogo apertadíssimo na fase classificatória, no final prevaleceu a qualidade individual do Atlético. Ah, beleza, o América é melhor, até sair um gol de falta com o Patrick lá, um gol improvável. Mas o Cruzeiro era muito melhor, até aquela expulsão fatídica do Vagninho. Então é impressionante, isso pesa muito a favor do Cruzeiro, que vai jogar o primeiro jogo em casa. Volto a repetir, porque essa frase a gente tem que colocar na cabeça e incorporar em qualquer análise. O Pessolano não vende clássico barato. Para mim, está aí a principal esperança do Cruzeiro. Concordo. E em meio a um desempenho questionável do Cruzeiro na primeira fase, o que a gente pode salvar justamente são os clássicos, né? O clássico que o Cruzeiro fez contra o América no Mané Garrincha, que não foi brilhante, mas que competiu bem, conseguiu até ser superior por uma parte considerável do tempo. E contra o Atlético, para muita gente, até merecia a vitória, né? Competiu muito forte naquele jogo. E aí você citou uma coisa muito importante. Uma comparação em relação ao Cruzeiro de 2023 com o de 2022. Se a gente for pegar, e você falou muito de competitividade, eu acho que esse é o ponto, não é a questão da qualidade, porque para mim, quando eu olho no papel o elenco de 2023 e comparo com o de 2022, eu não tenho nem dúvidas de que o elenco atual é superior. Eu também não. No papel, ele é superior. E acho até que com alguma sobra. Mas pegando nesse ponto da competitividade, eu me lembro de jogos duros que o Cruzeiro teve no Mineiro, mas que o Cruzeiro lutou até o final pelo resultado, buscando se impor de uma forma ou de outra. Exemplos: Democrata de Governador Valadares no Mineirão, que o Edu faz o gol praticamente no último lance. O Cruzeiro o tempo todo jogou no campo do Democrata. E o Cruzeiro ainda estava se estruturando. Mas era um Cruzeiro que conseguia amassar o adversário. Caldense, fora de casa, no Ronaldão. Gramado ruim, sofreu 1-0, um gol até com falha do Rafael. Na reta final, o Cruzeiro cresceu no jogo, gol de falta do Giovani e no finzinho, gol do Edu também. E aí parece que aquele elenco assimilou mais rápido o que o Pesolano queria. E aí até por isso o nível de competitividade no Mineiro foi maior. E aí na Série B isso ficou escancarado. O Bruno Rodrigues, depois do jogo, provavelmente você deve ter visto essa fala, depois do jogo contra a Caldense, mesmo o Cruzeiro tendo vencido, ele deu uma entrevista para o Samuel Venâncio falando que ele abraçou o Gilberto quando ele chegou ao clube, porque é importante para qualquer jogador que chega, principalmente porque não é fácil entender a ideia de jogo do Pesolano. Então a gente está falando do principal jogador do Cruzeiro na temporada, de um cara que tem rendido bem, reconhecendo a dificuldade de se assimilar à ideia de jogo do Pesolano. E isso ficou muito nítido nessa primeira fase, né? Então, assim, vamos ver se o Cruzeiro vai ser o Cruzeiro dos clássicos na primeira fase contra o América ou se vai ser um Cruzeiro que ficou devendo contra times do interior. E o América vai entrar em campo também para buscar dar uma resposta para o torcedor que quer a qualquer custo o estadual. É um estadual em que o América, se a gente for pegar os últimos anos, tenha mais possibilidade de vencer do que Também. Há muito tempo. A gente vai chegar no Atlético, o Atlético tem um elenco claramente à frente dos grandes rivais da capital, mas em termos de desempenho a coisa não está muito diferente. O Atlético precisa dar uma resposta maior, creio que vai dar uma resposta maior em algum momento. Mas, sinceramente, o América tem uma chance muito clara de vencer o Mineiro, que seria importantíssimo para o clube, importantíssimo para a temporada, importantíssimo para o torcedor que nos últimos anos experimentou competição internacional, vai voltar a experimentar esse ano. O América chega forte para a Sul-Americana, mas que quer o título também, né? E dentre os que tem à disposição, o estadual é o mais acessível.
Isso, e foi assim, eu acrescento aquilo que você falou, que seria importante, que seria legal, cara, seria merecedor se o América ganhasse, e eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque, vamos lá, maior participação histórica do América em todo o seu, mais do que centenário, Copa Libertadores, sem dúvida alguma. As duas partidas que o time faz contra o Atlético são muito trucadas. As duas partidas que o clube faz contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro são muito equilibradas. O Atlético, ok, mandou uma equipe totalmente alternativa para o Clássico na fase regular. Empate, o América não perdeu o jogo. Contra o Cruzeiro, já consegue ostentar até um certo tabu. Eu não sei de cabeça qual é. 5 jogos sem derrota para o Cruzeiro. Eu tenho a impressão que são 4 vitórias seguidas e eu acho que ao todo 5 jogos. 5 jogos. Enfim. Então é um time que, se tem perdido, se é que ele perde, ele vende muito cara a derrota para os principais rivais. Então, isso num contexto de clara superioridade sobre o Cruzeiro, e isso num contexto de igualdade para o Atlético, porque para mim, neste momento, o América ele é igual ao Atlético, porque a equivalência está no elenco que o Atlético tem com o time que o América tem e que ele manda a campo. Sem dúvida alguma, não tem nenhum problema em falar isso aqui, é a equipe até o momento do campeonato melhor treinada, que joga junto há mais tempo, que consegue fazer alguns jogadores evoluírem. Eu sempre não me canso de dizer aqui, por exemplo, claro que a gente vai centralizar muito o foco ali no Juninho, né? Porque é um cara que, enfim, o Kanté dos pobres, como alguns gostam de chamar, e é o cara que, assim, teve um crescimento absurdo nos últimos anos, ele só melhora, é igual o Vinho. Mas a mesma coisa, por exemplo, naquela alma do meio-campo ali do América, o Alê, cara, o Alê é um cara que já chegou, assim, de uma certa idade avançada no América, sem muito espaço, acho que Sampaio Correia antes de chegar ao América, se não estou muito enganado, e aí ele era um cara que era meia, depois ele recua para segundo volante, e agora fazendo muito bem o papel de primeiro volante. É um cara que está se reinventando a essa altura do campeonato. Isso é o quê? Isso é treino, isso é muito tempo de jogo junto e bons acréscimos. Para mim, na lateral, o América elevou muito o nível das laterais. Na direita, se você citou justamente o Arthur, que em breve eu acho que vai estar no seu Barcelona, que se indica isso aqui, se não o Barcelona, bem parecido com isso aí. Mas o Nino Paraíba, eu disse, quando lá o América fez aquele tweet lá sobre a contratação do Nino, elevou o nível em relação ao Patrick, ponto. Na esquerda, elevou o nível também em relação ao Cáceres. Na esquerda, o Marlon era um cara que jogou muito melhor em 2021 do que 2022. Você traz o Nicolas, que de repente não serviu para o Grêmio, mas esse aqui é um cara melhor para trabalhar com um elenco curto e que pinça algumas peças como o Mancini. É impressionante, né? Do Mancini a gente sempre espera dele uma resposta nas equipes assim de camisa mais pesada e elas não acontecem. No Corinthians um trabalho interrompido, no Atlético um trabalho sem destaque, no Cruzeiro, né, teve como principal feito lá conseguir tirar a equipe do rebaixamento em 2011. Então a gente sempre espera do Mancini uma resposta em camisas mais pesadas. Mas em equipes médias ali é um cara que sabe fazer excelentemente bem esse trabalho. Fez recentemente no Atlético Goianiense, antes de chegar ao América, até na sua primeira passagem. Então, sem dúvida alguma, eu estou com você nessa aí, e é a edição que o América tem mais chance de conseguir levar esse caneco do Campeonato Mineiro. Claro que o imaginário básico, coletivo, nos leva a pensar, o melhor elenco é do Atlético, ninguém vai tirar esse posto do Atlético no espaço de 2 semanas, mas o melhor time, jogando junto, é o América. O que pode ser é uma coisa, o que é outra. Numa competição curta, estou com você, é aqui o América tem mais chance de levantar a taça. É isso. E aí, pontuando a respeito desse tabu que o América tem contra o Cruzeiro, que é outra coisa que joga a favor do América, porque eleva o nível de confiança. A gente sabe disso. São 5 vitórias consecutivas, né? 5 consecutivas. 5 vitórias consecutivas já é um tabu que perdura mais de 2 anos. Então, é significativo, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Demais. Então, e dando uma rápida palhinha sobre o América, a questão da última rodada ali, que todo mundo imaginou que o América poderia escolher o adversário. Eu acho que seria pouquíssimo inteligente você escolher o Cruzeiro, né? Tudo bem, o Cruzeiro não vive um bom momento, teve desempenho questionáveis nos últimos jogos, mas você escolher o Cruzeiro é de uma falta de inteligência absurda. Só que a galera se esquece que o América, na última rodada, ele jogava por alguma coisa.
Tudo bem que depois do outro jogo é muito fácil você falar, não adiantou nada, o Atlético foi lá e fez 3 no Democrata. Mas antes, o Atlético obrigatoriamente deveria mandar uma equipe mista para um calor escaldante em Valadares. O América ia Exato. jogar em casa, na sua, no campo que conhece, contra um adversário que é muito pior do que ele, que é o Tombense. E mais, existe uma competitividade interna na equipe do América. Então o Everaldo, que fez o terceiro gol, era um cara que pediu, pelo amor de Deus, para voltar para o América. É claro que ele não seria titular no Corinthians. Eu não estou falando lá que ele ia disputar posição com o Roger Guedes, por favor. Mas existe uma competitividade interna. Neste momento, o Aloysio é o titular. Você sabe muito bem que quando entra o Wellington Paulista faz gol, quando entra o Henrique Almeida faz gol. Então, além do fator resultado e de escolher, existe uma competitividade interna ali no América. Ninguém está garantido para a temporada. Isso. O Campeonato Mineiro é um grande treino. Então faltou isso também. Ao invés de olhar só para a possibilidade do América escolher o adversário, não se esquecer que existe uma competitividade interna ali e de que o Mancini, Caio, você sabe muito bem disso, já foi um cara que ficou várias vezes refém de outras equipes para precisar de classificação e principalmente para não ser rebaixado. Então, não dava para olhar para esse jogo só como o América podendo escolher, mas também movimentar o próprio clube, o próprio time América nesse momento da temporada. Exato. Você falou dessa questão da competitividade dentro do elenco. O Mateuzinho é um cara que agora é visto como titular, mas não começou a temporada como titular, conquistou essa posição. Tem uma disputa legal entre Felipe Azevedo e Dadá Belmonte, talvez até entre Benítez e Dadá Belmonte, que o Dadá jogou ali por dentro também. Não reuniu condições ainda, mas o Martinez, como ele gosta de ser chamado, Isso, verdade. então é um cara atrás ali Verdade. nesse momento, mas é outro, né? Então, na esquerda que eu citei o Marlon, que para mim o Nicolas subiu o nível, mas o Marlon tá ali, ele quer o lugar dele. Na Exato. zaga, o Mancini já falou em diversas entrevistas coletivas. Na cabeça dele existem 4 zagueiros no América do mesmo nível. O Ricardo Silva, o Maidana e os outros, né, que jogam. Então, assim, O Éder, o Éder, o melhor deles para mim, na minha opinião. também acho. Então, assim, a competitividade interna ela existe ali e seria muito pobre só olhar para essa possibilidade de escolher adversário. Às vezes a gente esquece também de citar o outro lado. Exatamente. Meu amigo, partindo aí para Atlético e Atlético. O Atlético que, bom, foi o primeiro clube que se tornou SAF no país e que sucesso tem tido, né? Já aí Impressionante. no segundo ano consecutivo em uma semifinal de Campeonato Mineiro, ainda mais forte do que no último, apesar que no último talvez tenha se classificado com um pouquinho mais de facilidade, mas eu considero esse Atlético mais forte. Tem esse Também. LB para estar disputando, né? Antes o Mineiro conquistou o troféu do interior, feito enorme para o Atlético, que ainda não enfrentou o Atlético nessa temporada, né? Mas a memória que a gente tem foi de um jogo duro para o Atlético, né? Em que o Atlético venceu por 1-0 no finzinho. O jogo foi a campo com um time misto, que estava aí disputando a Libertadores. Mas precisava ganhar, tanto que naquela época o Tuco Mohamed, que treinava o Atlético, colocou vários titulares e acabou que na reta final o Hulk fez o gol de pênalti, mas foi um jogo que o Atlético endureceu demais para o Atlético. E, bom, a gente pontuou aqui a respeito de que o Atlético sobrou nessa primeira fase do Campeonato Mineiro, pelo menos em termos de resultado, de pontuação, mas que a gente ainda espera um melhor desempenho. Mesmo no nível que o Atlético está, mesmo pensando que ainda pode mais, eu acho que se o Atlético manter isso, ele consegue passar pelo Atlético, ainda mais com o regulamento. Mas eu tenho uma expectativa muito grande do Atlético mostrar mais no momento mais competitivo do estadual, no momento que se espera mais o Atlético, porque se espera mais em uma semifinal de Campeonato Mineiro. E o Atlético vai exigir bastante mesmo, ainda não tendo enfrentado o Atlético. Então, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse confronto. Eu imagino que neste momento, lá para as bandas de São João del Rei, o Roger Silva tá com a galera lá na concentração. Rapaziada, vão assistir aqui Atlético e Milionários aqui, torcer para esses caras da Colômbia deram um calor no Atlético. Ótimo Porque, ponto, né? amigo. Ótimo Então, ponto. dependendo do que acontecer na Colômbia, amigo, é assim, muda muito a coisa em São João del Rei. Então, o Atlético vai ser obrigado a correr atrás de um resultado. O Milionários é um time de de mais camisa, de mais peso. A gente até antes de começar a gravação aqui discutimos de alguns destaques, né, Caio? Tem Então, jogadores de assim, seleção colombiana,
tem a maior torcida da Colômbia, é um cenário bem diferente do jogo. Muito diferente. Por mais que o Atlético ainda seja favorito. Eu disse, e é inevitável também na transmissão, perdão, trocadilho, não vai ter mais cara bobo pro Atlético enfrentar. Então, não tem jeito, é inevitável, não tem como fugir. Mas, então, eu acho que o Roger, ele tá torcendo bastante pro Milionários dar um calor no Atlético, porque pode mudar substancialmente o confronto para domingo. Mas eu acredito também que aquilo que a gente trouxe, o regulamento vai dar ao Atlético até mesmo a chance de jogar com um time alternativo, daí a importância de um resultado contundente contra o Democrata de Valadares para dar confiança, jogo em que o Johan fez gol, cara que vinha sendo vaiado, então já muda, né? O astral muda e a confiança num time considerado reserva muda. Então dá ao Atlético, o Atlético não precisa, a via de regra, ganhar mais no campeonato para ser campeão. Se ele quiser empatar todos os 4 jogos restantes, ele é campeão. Ele fecha o campeonato levando o tetra do Mineiro. Então, a vantagem para o Atlético nesse sentido do critério de classificação ela é muito grande e pode permitir, né, que a equipe consiga, aí, com meros empates, avançar para a final. Mas entra o outro ponto que você falou. Uma coisa é o resultado, a outra o desempenho, que é o que a gente espera até neste momento do Atlético. O auge, se eu trouxe o auge do Cruzeiro aqui, que foi contra o Atlético, o América e o Vila Nova, para mim o auge do Atlético foi a atuação contra o Democrata de Sete Lagoas, o time mais fraco do campeonato. Então, se a gente tem dúvidas que o torcedor espera uma resposta do Atlético num jogo decisivo, tá aí. A atuação mais forte e consistente foi contra o Democrata. Eu não acho até que tenha sido contra o Carabobo, não, sinceramente. Acho que, a exemplo do jogo em Cariacica, que eu disse que faltou ao Democrata qualidade para conseguir algo maior contra o Cruzeiro, ao Carabobo faltou uma qualidade maior, porque aquele gol ali no final, na reta do primeiro tempo, lá no jogo de volta da Libertadores, se é um time de mais camisa, se é um Milionários, o contexto é totalmente outro do Mineirão, com o time visivelmente ainda inseguro. Mas e ainda teve o fator da expulsão, né? Teve o fato da expulsão, né? Aos 3 minutos de jogo com o Perni, lateral esquerda, né? Então, sim, contribuiu muito para a partida. Mas é outro ponto que a gente tem que defender e que eu vejo errado na torcida é querer apontar para o Atlético um favoritismo maior do que ele tem, somente na minha visão, Caio, no Campeonato Mineiro. O Atlético não é o mesmo de 2021, não é o mesmo de 2022 e ele tem muitas coisas diferentes em 2013. A começar pelo treinador, mas também pela equipe. Lá nos debates esportivos, a gente vê citando, quem que o Flamengo perdeu? Nossa, o João Gomes, grande perda no campeonato. Fato, beleza, mas o resto tá lá, né? O Gabigol tá lá, o Arrascaeta tá lá, o Everton Ribeiro tá lá, o Vidal continua lá. O Palmeiras, um desfalque maior, perdeu o Danilo e perdeu junto o Gustavo Scarpa, o melhor jogador da edição passada. Beleza, chegou o Gabriel Menino, que já tá lá um tempasso e tá tomando conta da volância, digamos assim. Quem é o Atlético? O Atlético agora é de um Renzo Saravia, o Atlético agora é de um Maurício Lemos, o Atlético ainda não tem o Guilherme Arana, agora não joga mais o Jair, joga o Edenilson, agora joga o Pedrinho ou joga o Zarate, que pode vir a ser aquele cara que a gente está esperando há um bom tempo, mas que as lesões não deixam. Agora não tem um Keno, agora tem um Patrick, e junto do Hulk não tem mais Savarino, voltando a um tempinho atrás. Agora tem um Paulinho, que é um ponta trazido para ser um segundo atacante. Então eu compreendo a ânsia da torcida, não compreendo... tem o Nacho também, né? Não tem o Nath Fernandes. Então eu compreendo a ânsia da torcida, compreendo a vontade de voltar a ver aquele Atlético dominante em temporadas passadas. Mas, um spoiler, isso não vai acontecer. A única coisa que resta do Atlético supercampeão de 2021, Caio, são 2 coisas. É o Everson e o Hulk jogando bem. E só. É verdade. Inclusive, nesse início de temporada, a gente tem visto os dois se destacando, né? O Everson, talvez, fazendo o melhor início de temporada dele com a camisa do Atlético. Concordo. Sendo, no mínimo, top 3 do Brasil. Incrível as partidas que o Everson tem feito. E o Hulk, bom, dispensa comentários, né? Fala por si só, né? Fala por si só. Mas precisa de mais. E um ponto até que eu queria trazer, que você tinha colocado no seu Twitter, inclusive já você vai passar a roupa para todo mundo te acompanhar lá. Fazer o merchan, né? Com certeza.
que é a questão da diretoria do Atlético ter colocado nas mãos do Kudê o que ele queria. Isso. O perfil do elenco que ele queria, os nomes que ele queria. Então, até por isso, o torcedor tem expectativa demais. Poxa, o treinador é muito bom, o treinador é muito capacitado. E ele tem o que queria em mãos. Então, poxa, tem que ter mais, tem que existir mais. Ah, não vai ser no mesmo nível de 21, de 22? Ok. Mas, poxa, mesmo assim dá para estar brigando nas cabeças, como se espera do Atlético. Com certeza. E, assim, é um contraponto interessantíssimo, que se por um lado tem adaptação, ele traz com quem ele já trabalhou para se adaptar. Então, você pula etapas, você queima processos, digamos assim. O Saravia é estranho para o torcedor do Atlético. O Saravia jogou com o Kudê no Racing e no Inter. O Edenilson, um jogador que até o Atlético namorava há algum tempo, jogou com ele no Internacional. O Patrick é um cara que oferece uma característica muito diferente da qual o Atlético se acostumou nos últimos anos. Para quem teve Tardelli jogando por ali, para quem teve Bernard jogando por ali, para quem teve Keno decidindo o Campeonato Brasileiro, cara, é diferente, é estranho você ver o Patrick ali na meia esquerda do Atlético, porque nem ponta esquerda é. É um cara mais duro, mais que vai te oferecer muito mais jogo físico do que um jogo técnico refinado. Não espere do Patrick partir para cima dos laterais e dos zagueiros. Não é a característica dele. É um cara muito mais vindo de trás na armação. O Zaratio, que a gente espera muito que assuma em breve essa titularidade do Atlético, é um outro debate. Acho até que a saída do Pedrinho para a entrada dele vai deixar o time um pouco mais duro, talvez com menos criatividade, com mais combatividade, ok? Eu Mas tá achei na... que o Atlético caiu de rendimento com a saída do Pedrinho contra o Sim, Carabobo. sim, Tive eu essa também. impressão. Eu também. E aí, eu procurei até recentemente para ver se tinha justificativa, se era a pancada que o Pedrinho tinha tomado ali na metade do primeiro tempo, mas sinceramente não vi com esses olhos. Acho que foi uma opção pelo Kudê, né? Talvez tenha visto ali a oportunidade ideal para dar rodagem e confiança para o Zarate no jogo importante. Mas é aquilo que você falou. Se por um lado há muitas adaptações a serem feitas, no xadrez ali do Tchatcho Kudê, ele escolhe as peças com quem ele já trabalhou. Então a pressão inevitavelmente sobe. E o bom para Atlético, para América e para Cruzeiro, bom para nós, ruim para eles, é que acabou esse papo de testar, de colocar. Agora, daqui para frente, até lá em dezembro, Caio, alguma coisa muito importante vai valer. Então, seja para brigar na parte do meio da tabela, na Sul-Americana, na Libertadores, pelo título, daqui para frente, está aberta finalmente a temporada do futebol brasileiro. É verdade, a gente estava ansioso por isso, né? Exato. Inclusive, para dar um boom aqui no Pichotada, que em breve vocês vão saber o que é. Meu Deus. Leandro, muito obrigado por essa participação incrível. E você espera bons jogos, né? A gente espera boas partidas nessas semifinais de Mineiro. Isso, já saiu a escala dessa semana, da semana que vem ainda não, mas estou lá agarrado em Cruzeiro e América, Democrata lá em Sete Lagoas, aliás, e eu espero, né, como eu disse, um jogo bem competitivo. Acho que quem tem que dar a resposta neste jogo é o Cruzeiro, o América vai se permitir esperar mais um pouquinho, tem a vantagem aqui, ó, debaixo do braço. O Atlético, né, vai depender muito do que vai acontecer no meio de semana na Libertadores, não tem como pensar diferente. Quem vai nos acompanhar depois já vai estar com a visão privilegiada de ter visto tudo isso acontecer, mas eu espero no mínimo competitividade, porque, como eu disse agora há pouco, no último minuto, tá valendo alguma coisa. Agora acabou o papo de teste, tá valendo minimamente alguma coisa, o que vale a classificação para a final do Mineiro, por enquanto é o que tem. Então, eu espero, pelo menos, Caio, pelo menos dedicação de todas as partes envolvidas. O Atlético vai querer fazer bonito, o Atlético com certeza quer o tetra do Campeonato Mineiro, o América quer surpreender, o Cruzeiro quer, por que não, surpreender mais ainda a mim, a você, a toda a imprensa, a todos os seus torcedores, que mesmo não na expectativa de título, esperem que o Cruzeiro sempre corresponda em campo à grandeza que o levou aonde chegou. Então, tem coisa valendo. E se tem coisa valendo, eu espero que seja importante e interessante acompanhar, vistoso sobretudo. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Caio, pelo espaço. Sensacional o papo com você aqui. E tenho certeza que daqui para frente, assim como o futebol aqui nacional, Caio, só vai melhorar. É isso aí, meu amigo. E aí, por último, eu queria que você deixasse sua arroba para o pessoal te acompanhar, tanto no Twitter como no Instagram, mas no Twitter que você tem a pegada ali mais profissional, né?
Isso, exatamente. Estamos engatinhando nos processos, sim, já fazendo algumas artes interessantes. Lá em breve a gente chega com um projetinho de vídeo. Vou falar para você em primeira Bacana. mão. A audiência vai ficar com ciúmes, porque eu não vou falar aqui. Mas enfim, no WhatsApp eu te chamo lá para a gente passar alguns detalhes. Mas Claro, claro. @Leandro Colombo, tanto no Instagram quanto no Twitter. E é só seguir lá, é o Segue de Volta e a gente vai crescendo nessa comunidade aí. Um abraço, valeu demais, Caio. É isso, meu amigo. Um abraço, Leandro, e um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Siga o Leandro, siga o Pichotada Cash em todas as redes sociais. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.